Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Celina, eu sou a professora de orientação de estudos do primeiro A e do primeiro B. Eu gravei esse vídeo, estou gravando essa videoaula, porque nesse primeiro momento eu não estarei com vocês no modo presencial. Eu farei trabalhos remotos, estarei trabalhando aqui de casa, tá? Pela atual situação em que vivemos, tá? Eu pertenço ao grupo de risco e assim que passar tudo isso, retornarei para a escola presencialmente, tá bom? Eu sempre planejaria as nossas aulas, mandaria atividades, darei o feedback para vocês das atividades e as minhas amigas vão me representar aí, tudo bem? Eu entrarei no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Quem quiser conversar comigo. O meu horário de trabalho é das 7h30 até as 16h30, tá? Vocês podem olhar lá no horário de aula, lá o que tiver orientação de estudos, com a professora Celina, tá bom? Então, essa primeira videoaula aqui é mais como uma orientação, apesar que eu vou entrar no conteúdo também, porque é um conteúdo novo para vocês. É um conteúdo, aliás, é um conteúdo novo para todos nós, tá? Porque até outro dia, orientação de estudos não tinha no ensino médio, mas no tempo integral tem. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Vamos sempre utilizar o app do Centro de Mídias. Tudo ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Centro de Mídias. Eu estou no site. Tem o site Centro de Mídias e tem o aplicativo para vocês baixarem. Não tem problema. Quando vocês baixarem o aplicativo, eu sei que meus colegas já estão orientando vocês sobre como fazer as atividades, as pesquisas. O que acontece? Vocês vão num componente que chama-se repositório. Tá vendo aqui? Vai aparecer essa tela aqui, tanto no celular quanto no computador. Que orientação de estudos, as videoaulas estão sendo jogadas dentro da eletivas. Então é o seguinte, vocês ensino médio é o tipo de ensino. Primeiro ano, tudo bem? O componente curricular, tá? Era para ser na orientação de estudo. Não estou encontrando aqui, mas enfim. Aqui, orientação de estudos. Porém, vocês entrem nas eletivas e aí pesquisar. Vai puxar os vídeos, claro. Tem vídeos do ano passado, tá? Mas o primeiro a ser utilizado é este daqui, a aula do dia 9/2, que foi ao ar. Aula especial, orientação de estudos, hashtag 1, tá? Vocês apertem e cliquem nela. O que acontece? Para assistir a videoaula, você dá o playzinho aqui, só que aqui à direita, olha, tá vendo? São os slides da videoaula. Esses slides que a professora colocou aqui, tá? Então, é o seguinte, olha, nossa primeira aula de orientação de estudos, nós temos vários objetivos, olha lá. Reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudo. Identificar e reconhecer os fatores fundamentais para o ato de estudar. Conscientizar-se sobre a capacidade de organização para estudar. Compreender e aplicar técnicas de estudo na rotina diária. Reconhecer a importância de uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem. Você é protagonista. Incentivar a autoavaliação, ou seja, sempre se autoavaliar.
Isso aqui é um objetivo constante dentro da orientação de estudos. Tudo bem? O que é estudar? Né? O que é estudar para vocês? Essas perguntinhas aqui eu quero que vocês façam uma folha à parte e me mandem através tanto do aplicativo, quando eu tiver para responder, ou pelo Zap, quando o grupo estiver montado, tudo bem? Ou através mesmo da minha colega que está aí na sala, tá? Então, o que é estudar para você? Eu quero que vocês pensem bem. Outra perguntinha. Para que estudar? Uma coisa é o que é e outra coisa para quê? Para que estudar? Por que eu estudo? Né? Será que eu sou consciente do que é o estudo? Como você estuda? Aí você vai fazer um levantamento de como é o seu hábito. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sempre fui muito organizada. Eu sou uma pessoa super organizada. Então, a minha terceira faculdade eu fiz à distância. A primeira foi presencial, a segunda foi semipresencial, a terceira foi totalmente EAD. E aí o aluno, ele tem que ser super organizado quando ele faz uma faculdade de EAD. Aí eu coloquei na minha cabeça que de tal hora, eu tinha que fazer as disciplinas da faculdade. Como se eu tivesse saído de casa, pego o ônibus, estudado na universidade e, né, voltar para minha casa, o meu trabalho. Então, organização, né? E aí o que acontece? Esse é como eu estudo. Eu quero saber como você estuda. Tá bom? Então, essa perguntinha, tá bom? Aí aqui tá falando um pouquinho de como é que é a escola, né? Como estudar no século XX e como é esse novo pensamento do século XXI. Pensando na escola do início do século XX e na escola do início do século XXI, o que foi agregado durante esse período? O que você acha que tem de diferente de um e de outro? O que foi agregado? O que foi colocado ali para somar? Para eu poder responder isso, eu tenho que entender, eu tenho que pensar, imaginar, pesquisar, procurar como é que era a escola do século XX, tá? Para mim é fácil. Eu sou da escola do século XX, agora eu sou educadora da escola do século XXI. Olha só. Olha aqui uma fotinha, uma ilustração, uma foto, né, mesmo, da escola do início do século XX. A lousa, os alunos aqui sentadinhos, né, lousa, alunos. Aí aqui eu tenho já uma foto do início do século XXI. Eu já tenho, sim, o aluno, a lousa, o professor aqui. Porém, eu também tenho outras ferramentas que foram agregadas. Eu acho que ajuda a responder aquela pergunta lá atrás, né? E também, para ajudar vocês a responderem aquela pergunta, pensem em tudo aquilo que não se utilizava antes e se utiliza agora. Agregar é somar, né? Então, de repente, por exemplo, hoje a gente consegue ter uma aula à distância. Vocês têm um aplicativo do CMSP. Nós temos aqui essa videoaula que eu tô em trabalho remoto. Eu consigo dar a aula mesmo à distância. E depois dar a devolutiva toda através das novas tecnologias. Viu? É um pensamento. Bom, eu vou correr um pouquinho, porque já estamos quase em 10 minutos. Aí aqui nós temos técnicas de estudo que vocês vão aprender bem. Técnicas de estudo, ela se divide em duas, tanto na análise ou na síntese, né? Por exemplo, análise, leitura, anotações, grifar. Eu mesmo sou uma pessoa que quando eu estou
assistindo uma aula, eu anoto as palavras, até palavras-chave, as palavras mais importantes que eu considero importante, que eu vou associar para lembrar daquele conteúdo. Então, faço anotações. Depois eu pego um texto, eu imprimo, eu vou grifando o que eu acho compreensível e que eu, né, acho importante. E a leitura. Sem a leitura, não tem como estudar, tá? Bom, a síntese é o esquema que eu monto tudo isso, né? Através dos mapas conceituais. Qual é o mapa conceitual? A divisão que você faz, a organização que você faz. Tudo bem? Opa, faltou um aqui. Ressono, tá? São todas esquemas que você monta para estudar. Aí aqui nós temos os componentes curriculares, ciências da natureza, né? Ciências, biologia, ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, códigos e linguagens, língua portuguesa, educação física, arte. Descer mais aqui. Matemática, é um componente curricular, né? E as metas, escolher metas possíveis, sempre. Eu estou aqui, aonde eu quero chegar, né? Pensar em curto, médio e longo prazo. Curto, o que eu vou estudar nesse bimestre, essa semana, este mês, a longo prazo, como eu terminarei o meu histórico lá no final do ano, as minhas notas, o que eu preciso aprender, até mesmo para a área que eu quero atuar de trabalho, né? Então, são metas e como eu vou dividi-las. Não ter medo de errar, essa é uma coisa que eu aprendi muito com a vida e eu espero que vocês aprendam, tá? Não tenham medo de errar, é normal. Fazer autoavaliação rotineira, diariamente, semanalmente, a autoavaliação, como eu falei, para vocês, tá? Então, eu quero que vocês respondam aquelas questões que eu falei lá no comecinho, tudo bem? E depois, ó, traga um livro para a aula. Vocês vão responder essa questão. Vai sobrar uma aula para vocês trazerem um livro da escolha de vocês dentro dos parâmetros escolares. Qualquer coisa, peçam para ir até a sala de leitura, tá? Peça para a dona Fátima um livro do jeito que você gosta, das características. Não adianta a gente ler uma coisa que a gente não gosta, gente, tá? É assim que começa o hábito da leitura. Eu gosto de gibi, eu vou ler gibi. Tudo bem? Eu gosto de livro de romance, eu vou ler romance. Eu gosto de ficção, eu vou ler ficção. E aí o gosto pela leitura vai surgindo. É igual também o gosto por cinema, por séries. Vai despertando. A gente tem que começar. E aí quando você se vê, tá envolvido naquele, né, no conteúdo. Tá bom? Então é isso por hoje. Beijos e até a próxima.